No ar, Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, queridos ouvintes, nossos espectadores. Como é bom estarmos juntos, eu, você e Joana de Ângeles, mais uma vez para entrarmos em plenitude. Com certeza, para termos uma semana deliciosa, suave, serena e cheio de vida, cheio de alegria e muito amor. Mas o tema de hoje eu falo daqui a pouco. Primeiro, pegue a sua agendinha e anote no capricho, porque nós vamos passar um encontro que teremos no Seja Barra no dia 8 de abril, das 9 da manhã às 12h30. Simplesmente imperdível. Você não pode vacilar e ficar fora dessa, porque depois você vai se descabelar todo e ainda vai dizer assim: eu não acredito que eu vacilei e perdi essa oportunidade. Sim, sabe quem vai estar conosco? Pois é, o nosso amigo Dr. Décio Iandoli. Sim, ele vem lá do Mato Grosso, médico muito querido, muito amigo, e ele vem falar do seu livro O Cérebro Triuno. Olha só, o que é isso? Não é de comer nem de passar no cabelo. Vamos lá? Exatamente. Ele, juntamente com o Dr. Sérgio Lopes, psiquiatra, a doutora Ivênia, que é médica veterinária, pesquisadora profunda sobre os animais, sobre a alma dos animais, exatamente tudo aquilo que a gente quer saber daquele bichinho gostoso, fofinho e que a gente se apaixona e fala que é alguém da família. Pois é, eles escreveram esse livro, pesquisaram, fizeram um trabalho fantástico e vieram dizendo que o nosso cérebro tem 3 andares. Imagine, você tem o passado, o presente, o futuro, o que você trabalha na atualidade, o que você tem reservado, guardado lá atrás das centenas de encarnações que você já vivenciou e principalmente dentro dessas encarnações que você vivenciou, as experiências que estão todas gravadas no seu perispírito. Portanto, essas experiências gravadas no seu perispírito são o principal ponto da sua autodefesa, da sua segurança para a proteção da sua própria vida. Ou seja, as suas células perispirídicas estarão sempre lutando até o último segundo para proteger a sua vida. Jamais você perderá a sua vida por estar desesperadamente chorando, por uma síndrome do pânico, por um medo e outras coisas mais. Então eles vêm nos ensinando, contando. Sabe aquele bebê pequenininho que fica roxinho de chorar e que já vem querendo dominar a mãe desde pititico? Sabe o que é isso? Que ele vem chorando e falando assim, nas entrelinhas: mamãe, eu não quero ficar no berço, eu quero colo.
E a mamãe diz assim, não, meu amor, fica no bercinho. E ele vem e chora, e você fica lá tentando. Não, amor, fica aí. Ele chora, e ele chora mais. Aí chega um ponto que seu bebê tá ficando roxinho, roxinho. E aí a mãe faz o quê? Pois é, a mãe deixa a criança dominar e pega depressa essa criança no colo e fala, ai meu Deus, meu bebê tá roxinho. Ai, filho, filho, né? E o que que acontece? O filho vai olhar tão pequenininho para a mamãe e vai dizer assim, haha, já sei. É só berrar bastante, ficar roxinho, que sempre que eu quiser qualquer coisa, ela vai ceder, ela vai me dar. E tá aí a perdição da mãe pelo resto da vida, porque sabe que o filho bate o pé e consegue. Então, o nosso amigo, o doutor Décio Andoli, ele fala assim, cada vez que o seu bebê chorar, ficar roxinho, você olha para ele e faz, e deixa ele continuar chorando, ficando roxinho. Quando ele vê que a mamãe não cede, não faz nada, ele faz o quê? Pronto. Nunca mais vou fazer isso porque não deu certo. Acabou. Então, como é que funciona isso? O que que nós trazemos em nosso cérebro? Vai ser fantástico, imperdível, ok? Convites diretamente na Secretaria do Seja Barra, tá? E não esqueça, o Cérebro Triuno com Dr. Décio Andoli, no dia 8 de abril, das 9 às 12h30. Anotou na sua agendinha? Perfeito. Nosso 9º congresso, no dia 5 de agosto, no Metropolitan, no shopping Via Parque, ou para aqueles que sabem que todo ano ele muda de nome e esse ano está chamando Quilômetro de Vantagem. Já estão à venda as credenciais. Então acesse o site www.sejabarra.org e adquira a sua credencial. O preço atual é do primeiro lote. Então aproveite, porque depois o preço será outro, tá? Você pode adquirir também na livraria Joana de Ângeles, ali no Catete, com a nossa querida Iracema e Tupinambá, e também diretamente na Secretaria do Seja Barra. Corra, aproveite, porque elas terminam muito rápido. Claro que Divaldo Franco está conosco, como todos os anos. Esse ano, Rossandro Klinger, novamente conosco ali, batendo pontinho. E outras surpresas deliciosas. O nome do nosso congresso, Transição Planetária. Juntos, construindo o futuro. Então, descubra como você vai construir uma nova vida para você ser feliz, acreditando, sem deixar que ninguém conduza o seu caminho a não ser você próprio, ok? E é isso aí. Então, hoje estamos com uma convidada querida, uma convidada especial, que vocês vão amar o bate-papo. Ela é uma instrutora do Seja Barra. Se você entrar no Facebook do Seja, no YouTube do Seja, você vai poder acompanhá-la nos cursos que ela ministra no Seja Barra como instrutora. É a nossa querida Jane Angelice, fantástica e palestrante. Então, hoje, com ela, falando sobre conflitos, ou seja, como conflitos? Pois é,
relacionamento, conflitos familiares, o enfrentamento desses conflitos familiares. Jane, seja bem-vinda ao Plenitude novamente. Muito obrigada, boa tarde. É uma alegria estarmos juntas nessa oportunidade para falarmos de um tema tão importante, sempre tão atual. Realmente. Quem não tem os conflitos familiares, Jane? Todos nós temos conflitos familiares. E observá-los, entendê-los e sabermos qual é o papel desses conflitos na nossa existência é a nossa tarefa. Com certeza. Você já deu vários cursos no Seja Barra de Joana de Ângeles, né? Sim. E você sabe exatamente como é que ela direciona esses enfrentamentos, esses conflitos. Fala um pouquinho de relações familiares. Como é esse doce mundo do lar, doce lar com a família? Então, Joana, no livro que ela fala, ela tem 2 livros que falam diretamente sobre esse assunto, não só sobre conflitos, mas conflitos e vários aspectos dos relacionamentos familiares. Constelação familiar e SOS Família, não é? São as abordagens de Joana nesse aspecto específico. E Joana nos traz muitos despertamentos, muitos alertas também e muitos esclarecimentos no sentido de que nos organizamos em núcleos familiares com um propósito. Não adianta acharmos, entendermos ainda que estamos reunidos por casualidade. Não existe casualidade. Trocando um pouco a letra, existe sempre causalidade. Nos reunimos por uma causa determinada, existe sempre uma relação próxima que pode ser por afeto ou por desafeto. O fato é que estamos reunidos todos para aprendermos e para despertarmos a consciência de quem somos. Joana nos diz que não podemos nunca abrir mão dessa estrutura que é a família, porque é na família que exercitamos o amor. Ela é responsável por fazer com que esse amor brote em nosso coração. É difícil? Muitas vezes é trabalhoso, porque nos reunimos, na maioria das vezes, porque estamos em um mundo de provas e expiações com aqueles com quem nos encontramos ao longo de muitas existências. E na grande maioria, estamos procurando acertar alguns ponteiros que não ficaram acertados. Bota ponteiro nisso. Que não ficaram acertados em existências passadas, não é? Com certeza. Então Joana diz, atenção, observe, veja quem é você nessa relação, veja quem é o outro, quem são as pessoas com quem você está se relacionando nesse momento. Você tem um parceiro ou uma parceira? Quem é ele? Quem é ela? Você tem filhos? Quem são eles? Espíritos com uma biografia própria. A gente recebe aquela criancinha, como você se referiu ainda há pouco, como estava falando no nosso próximo encontro, que a gente recebe uma criança e olha para ela e diz assim, que fofo, é mesmo. É uma graça, linda, né? é um amor de criança. Pequeno terrorista. E ainda bem que é assim, porque aquela criancinha desperta em nós o sentimento que precisa despertar. Sim. Naquele momento. Mas nós precisamos ficar atentos às suas tendências. Nós todos mostramos quem somos desde muito cedo. É verdade. E muitas vezes, como pais, não estamos atentos a essas tendências, não estamos atentos aos sinais que essas crianças vão trazendo para nós. E não podemos perder de vista esses sinais, porque eles têm biografias e nós não sabemos, primeiro, quais foram as histórias que eles se comprometeram. Também não sabemos quais foram as histórias que nos comprometemos todos. É verdade. Eles muitas vezes vêm, eu não vou mudar a palavra, não muitas vezes, eles sempre vêm para nos ensinar alguma coisa.
Os caminhos às vezes são tortuosos, mas sempre são para trazer ensinamentos. Que nós possamos acolher essas crianças que vão muitas vezes provocar conflitos. Conflitos na nossa relação com elas, conflitos que muitas vezes elas estão numa relação de pai e mãe e aquilo pode trazer muitas dificuldades. Uma criança que chega e vai interferir de alguma forma no relacionamento do casal. Dificuldades porque às vezes a criança vai receber um irmão com quem também tem muitas dificuldades. É verdade. E nós, nessa doutrina que nos ampara e nos ensina, ela nos diz o quê? Não nos reunimos por acaso, estamos sempre no local que nos foi destinado para o nosso aprendizado e para o despertar da consciência. A gente não vem com família trocada de jeito nenhum. Embora às vezes a gente tenha essa fantasia, porque a gente imagina, né? A gente olha a casa do lado e acha que lá é um mar de rosas. Não, sempre a casa dos outros é maravilhosa. A nossa é que é incômodo. Tanto que, né, a gente vê pais que falam assim, olha, eu vou trocar você com o filho do vizinho, né? Porque o do vizinho é melhor. Ou então, escolhe outro pai para você. É verdade. E muitas vezes a gente, como pais, de forma equivocada, fica num processo de comparação até das próprias crianças. Quando a gente diz que o amiguinho se comporta dessa ou daquela maneira, e por que você não se comporta? Então, nós às vezes entendemos mesmo de forma equivocada que a casa do vizinho é uma casa de mar de rosas. Eu sinto dizer, nenhuma casa é de mar, mas não é de rosas. Exatamente. Todos têm desafios a serem enfrentados. Esse é o enfrentamento do conflito que pode existir nos relacionamentos. E nós estamos falando de relacionamento familiar, mas conflitos surgem em qualquer tipo de relacionamento. Nós temos conflitos profissionais, nos relacionamentos profissionais, nós temos conflitos na casa espírita, também temos. Nós não, todos os lugares. porque nós somos os mesmos seres humanos em qualquer ambiente onde nós estejamos. Não existe lobo na pele de cordeiro. E nem existe vítima nem algoz. Não. Esse também é um entendimento importante, porque na nossa imaturidade, Joana sempre nos alerta com relação a isso. Na nossa imaturidade psicológica, nós sempre nos colocamos no papel da vítima. Ou seja, é o outro sempre que é o algoz. E eu sou sempre a vítima. E esse é um alerta muito pertinente, porque nós gostamos desse papel. A Anísia da Silveira fala no livro Reconstruindo Emoções, tem um capítulo que ela fala sobre o egoísmo e ela diz assim, o egoísta nunca é culpado e responsável jamais por nada. Ele é sempre inocente, ele é vítima de todo mundo. As pessoas, todas à sua volta, fazem tudo para prejudicá-lo o tempo inteiro. Então, ou seja, qualquer coisa que ele tenha feito e que esteja errado ou que tenha dado errado, a culpa não é dele, a responsabilidade não é dele. E ele ainda explica, eu errei aqui, isso aconteceu assim, porque alguém lá fez isso, que daí, quando eu fui fazer, aconteceu isso. Mas a culpa é do outro. Eu não tive nada a ver com isso, eu não errei. O outro que fez alguma coisa lá e que veio repercutir aqui, me causou isso. Exatamente, o egoísmo, como não existe nenhum egoísta responsável. O egoísta, como ele é muito autocentrado, ele não consegue ver aquele... É aquela pessoa que a gente diz, mas puxa, não enxerga um palmo adiante do nariz, Mas ele só vê ele. porque ele só vê o próprio umbigo. Tudo gira em torno do seu próprio umbigo. Então, em qualquer circunstância, e isso não importa qual é o relacionamento, em qualquer circunstância, como ele é autocentrado, ele só vê a si mesmo. Ele tem dificuldade de ver o lado do outro.
E como, no fundo, ele arrasta, muitas vezes, culpas ancestrais. Ele arrasta, muitas vezes, por conta dessa culpa, que ele nem mesmo reconhece, ele se torna uma pessoa insegura. Ele não tem certeza de nada, ele não sabe muito nem de si mesmo. E como ele quer que tudo seja. Aliás, quem de nós não quer, né? A gente quer sempre assim, que tudo seja do nosso jeitinho, com as nossas regras, pela nossa cartilha. Veja que a gente costuma dizer assim, a gente ouve alguém falar e se identifica muito com com aqueles argumentos e com aquela fala, e a gente diz assim, puxa, fulano é tão inteligente, mas é porque pensa igual a mim. Se falasse alguma coisa que entrasse numa divergência direta com os meus pensamentos, ou até com aquilo que são os meus princípios e as minhas Ele crenças, pode ser inteligente, mas ele não tem a mesma capacidade que eu. eu poderia dizer, mas puxa, gostei não. Acho até que eu tinha uma expectativa diferente em relação ao que poderia ser falado. Mas é simplesmente porque aquela pessoa não fala aquilo que eu gostaria de ouvir ou não fala alguma coisa que está de acordo com as minhas crenças, com os meus pensamentos e até com aquilo que eu sou capaz de fazer hoje. Então nós, com esse comportamento egoísta nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos familiares, o que acontece? A gente não consegue enxergar o outro. Não. Não consegue ver o outro nas suas dificuldades e nos seus desafios. E não consegue também perceber que cada um de nós, mesmo em família, está vivendo a sua própria experiência evolutiva. Com certeza. Jane, numa família onde está se começando o relacionamento, ou seja, tem um casal e estão chegando os filhos, né? São pequenininhos ainda. Já é o início dos primeiros enfrentamentos ou esse enfrentamento, na sua visão, começam verdadeiramente quando eles estão entrando na adolescência, Eu ousaria dizer que começam antes ainda. na barriga? Antes, porque nós temos todo um planejamento, uma programação Claro. reencarnatória, que Sim. em algum momento poderemos ter feito essa programação num consenso familiar ou não. Às vezes é porque a gente precisa aproveitar aquela oportunidade para reunir aqueles seres naquela circunstância que precisa viver, onde aqueles seres precisam viver aquela experiência. Então eu diria que os conflitos podem começar antes. Mas eu digo assim, nesse relacionamento, dentro da família atual, encarnada, o que ele começa antes é natural, porque já tem aquela estrutura de diferenças. E às vezes até energéticas mesmo, né? Todas. É. Agora, dentro do próprio ventre, nós sabemos que aquilo já começa um grande enfrentamento, porque o próprio ser que ali está, ele já tem muitas vezes a rejeição da mãe, Exato. ou a rejeição do pai, Exato. rejeição energética, ou a própria rejeição do feto, do espírito que está ligado ali aos pais. Exatamente. Né? É. Então, não contando, por exemplo, essa parte da preparação do feto, do nascer, mas quando já estão ali, quando já chegaram, já estão encarnados, esse enfrentamento, você acredita que começa nos primeiros passos, nas primeiras falas? Começa. Ou quando eles entram para a adolescência que já começam a se impor? Não, começam nas primeiras falas. Você estava dando o exemplo do bebê que chora sem parar no berço. E é absolutamente impressionante como eles, desde pequenininhos, Já vem dominando. eles sabem, desde muito pequenos, como manipular algumas situações. É absolutamente impressionante, porque eles vão crescendo e vão, nesta percepção,
já identificando quem é minha mãe, É. quem é meu Eu pai. quero colo. Eu não quero ficar ali. E não quero ficar deitada no colo, não. Eu quero ficar em pezinho olhando tudo. E eles já vão percebendo quem é que dá mais acolhimento a esse tipo de comportamento. Então, a gente pode até perceber que as crianças entram no tipo de relacionamento diferente com o pai e com a mãe, dependendo da atitude desse pai e da atitude afinidade dessa que já mãe. vem, né? Tirando até as questões de afinidade que já vem com os espíritos que são trazidas, ele vai percebendo que com a minha mãe eu obtenho determinado tipo de coisa. Eu chego assim. Com o meu pai, eu obtenho outra coisa. E veja que nesse momento, nas famílias atuais, onde cada vez mais nós estamos ausentes, e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu fui uma mãe que trabalhei fora desde sempre, desde que meus filhos nasceram. Então, nós temos muita dificuldade, às vezes, de Fica muito tempo junto. de lidarmos com essa situação. Porque as crianças sentem falta da gente? Claro que sentem, mas eles sabem muito bem como trabalhar essa culpa que a gente muitas vezes traz, porque não ficou tempo. Utilizar. Nossa, mas é uma coisa tão impressionante que é preciso ter muita atenção. Porque hoje, ou a gente chega e deixa que a criança faça tudo para alimentar a nossa própria culpa. Como é que eu vou fazer alguma coisa para esta criança se eu mesmo tenho em mim a culpa de não ter estado com ela o tempo inteiro? E aí eu concedo. Eu permito o que não é para permitir. Eu estava lendo Que isso não libera nem o sentimento e não atenua absolutamente nada do que a criança quer. Ela Exato. simplesmente manipulou naquele momento, esqueceu, acabou. Porque o próximo movimento vai ser a mesma coisa. E aí já começa desde criança, a gente isso não aí. se dá conta disso, e aí vão crescendo e entra na fase que você estava mencionando, que é a fase da adolescência. As coisas que nós vivemos na adolescência dos nossos jovens, das nossas crianças, não nasceram na adolescência. É isso aí, é isso aí. Nós estamos chegando no intervalo, Jane. Tá muito bom o papo, mas olha só. Um pequeno intervalo, voltamos já já. Não perca, aguarde um minutinho só. Estamos apresentando Plenitude. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos.